Oi, pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e por conta dessa bagunça toda da Covid-19, eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da segunda série. Nesse caso, dessa videoaula de hoje, nós vamos ver tipos de matrizes. E a habilidade que nós estamos desenvolvendo é a mesma da aula anterior, que é compreender o significado das matrizes e das operações entre elas na representação de tabelas e de transformações geométricas no plano. Então, vamos lá, dar sequência a isso. Aqui eu trouxe algumas matrizes que são classificadas como especiais. Então, quando ele usa a palavra matriz linha, o que ele está direcionando? Que essa matriz possui apenas uma linha, independente da quantidade de colunas. Então, aqui nesse exemplo, ele trouxe uma matriz onde eu tenho uma linha e duas colunas. Ela pode ser uma matriz que tem uma linha e 5 colunas, tá? Então, o importante, matriz linha vai ter apenas uma linha. Uma outra classificação é a matriz coluna. A matriz de uma coluna. Então, exemplo, aqui ele trouxe uma matriz 2 por 1, duas linhas e uma coluna. Então, aqui também eu só vou ter uma coluna, independente da quantidade de linhas. Então, por exemplo, eu posso ter 10 linhas e uma coluna, uma matriz 10 por 1, tá? Então, se ela é coluna, é porque eu vou ter apenas uma coluna. Agora, quando que essa matriz é classificada como nula? Quando todos os elementos da matriz forem iguais a zero. Então, todos os elementos são zero, essa matriz é classificada como nula. Matriz quadrada é uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, aqui ele trouxe, por exemplo, uma matriz que tem duas linhas e duas colunas, 2 por 2. Então, uma matriz 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, sempre é uma matriz quadrada, porque tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Matriz identidade. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Então, aqui nesse caso, ele trouxe a matriz identidade 3 por 3. Então, isso quer dizer que são 3 linhas e 3 colunas. Na matriz identidade, a minha diagonal principal é composta pelo número 1. E o restante da minha matriz é composto pelo número 0. Quando isso acontecer, ela é classificada como sendo uma matriz identidade. Agora, a gente vai ver o que é uma matriz transposta. Ela é obtida com a troca ordenada das linhas e colunas de uma matriz conhecida. Então, eu conheço uma matriz e troco. Então, o que é linha em uma matriz vai virar coluna na outra, certo? Ou o que é coluna vira linha. Aí, a maneira que vocês enxergarem, tá? Vocês podem acatar. Então, o que é importante aqui? Eu saber que quando aparece esse Tzinho aqui, olha, então, B elevado a T. Esse T, ele está dizendo que eu vou ter que transpor a matriz B. Então, ele traz a matriz B aqui. Então, a minha matriz B é composto por 1, 0, 0, 1, 1, 2. E essa matriz é uma matriz, 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Quando a gente troca, aqui nesse caso, eu peguei a coluna. Então, primeira coluna. Quando ele foi para a matriz transposta, a primeira coluna virou a primeira linha. A minha segunda coluna virou minha segunda linha. Ou, se eu quiser, eu posso pensar, posso olhar aqui, ó, a linha? Posso, ó. Sua linha não é 1 e 0? Quando você troca, ela vira, 1 e 0 vira coluna. 0 e 1. 0 e 1. 1 e 2. 1 e 2. Então, independente se eu olho aqui em formato de linha, o que eu tenho que lembrar? Eu olhei aqui em linha,
a minha linha aqui, vira coluna aqui. Ah, não quero olhar em coluna. Posso? Posso. Olhei em coluna, então essa coluna na outra vai virar linha, tá? Então, transpor, é trocar. Então, o que é linha vira coluna, ou o que é coluna vira linha, tá bom? E tem que ser na ordem, hein, gente? Eu não posso sair fazendo bagunça, que nem aqui. O primeiro não é 0, depois é 1, depois é 2. Então, aqui tem que ser 0, 1, 2. Eu não posso fazer bagunça aqui, hein? Tenho que seguir a mesma ordem dos números que apareceram aqui. Matriz oposta ou simétrica. Então, ela é obtida com a troca do sinal de cada elemento da matriz. Então, é só isso que você vai fazer a troca desse elemento. E aí, quando você faz a soma de uma matriz com a sua oposta, ela vai zerar, né? Porque aqui, olha, se eu tenho 1 e somo com menos 1, o que vira? 0. Se eu tenho 3 e tiro 3, 0. Tá bom? Então, a soma de uma matriz com a sua oposta sempre vai resultar numa matriz nula. Então, matriz oposta ou simétrica, eu só vou trocar o sinal dos números da minha matriz, que foi o que aconteceu aqui, tá bom? Então, ele pegou todos os números aqui da minha matriz A, transformou ela em menos A. Então, trocou o sinal. Onde era positivo, virou negativo, e onde era negativo, virou positivo, tá bom? Vamos lá? Igualdade de matriz. Então, igualdade é que as matrizes são iguais. Para elas serem iguais, elas precisam ter o mesmo tamanho e possuir elementos iguais. Então, aqui nesse caso, eu tenho uma matriz 2 por 2 e a outra 2 por 2. Eu não posso falar que uma matriz 2 por 2 é igual a uma matriz 3 por 3, porque elas são diferentes, tá bom? E para eu considerar que essas matrizes sejam iguais, os números todos têm que ser iguais. Então, aqui quando ele fala, ele traz aqui, olha, 1, 1, 2, 2, 3, 3. E aí ele te pergunta quem é o D. Então, quem vai ser o meu D? Vai ser 4. Tá bom? Então, igualdade de matriz é o que o nome diz, né? Igualdade, uma matriz igual a outra. E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Estou com muitas saudades de vocês, tá bom? Não esqueçam de me direcionar se está tudo em ordem, se vocês têm alguma dúvida, porque o que é mais importante para mim é que vocês aprendam, tá bom? Beijo, amo vocês.